Eu quero cumprimentar a todos na bendita, maravilhosa, suficiente, redentora paz de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Que o Senhor faça resplandecer sobre todos o seu rosto e nos dê paz sempre. Amém. A paz de Cristo seja sobre todos. E aí eu queria pedir que a gente cantasse só essa última declaração, bem pausadamente, bem pedagogicamente, entendendo que nosso tempo aqui é de conversar com Deus. E conversar com Deus, falar com Ele, que traz paz ao nosso coração, é porque isso ressignifica, isso resgata, isso nos liberta de qualquer expectativa da divindade, para finalmente a gente poder conhecer o que está no mais profundo do coração do nosso Pai. Falar com Deus não é se fazer ouvir. A gente entra na presença de Deus falando tudo que a gente gostaria que Ele ouvisse. Até que a nossa alma vai se aquietando para que a gente possa ouvir tudo que Ele quer falar conosco. O tempo de oração é para acalmar a alma, para que de fato eu possa ouvir o que o Pai quer falar com a gente. Amém? Falar com Deus me satisfaz. Deixa o Espírito de Deus ministrar com o seu coração. Esse satisfaz não é no sentido de trazer prazer e satisfação às suas carências, nem tampouco às suas expectativas. Satisfaz é porque finalmente, ao ouvir a voz do Pai, nós nos tornamos pessoas completas. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E a gente pensa que nada nos faltará pelo que Ele vai nos dar. Não, é porque Ele vai nos tornar pessoas em quem não falta coisa alguma. Nós nos tornamos pessoas completas. Glória a Deus, amados. Então nós estamos aqui para sermos reconciliados com o propósito de Deus de nos tornarmos pessoas completas. E aí a gente aprende a ser completo quando começa a escutar do Pai o que Ele já nos deu. E a gente para de pedir para Ele o que a gente ainda espera receber. Amém? Quando você espera receber, você pensa em ficar satisfeito. Mas quando você finalmente se conscientiza do que Ele já te deu, você se torna alguém completo. Aprenda a ser alguém completo e não alguém que ainda espera ser satisfeito. Vamos cantar isso de novo? Vamos lá? Vamos lá, orar a Deus? Orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Orar a Deus. Nós vamos mudar só um pouquinho a letra da nossa licença poética. E no finalzinho nós vamos falar assim: com Deus me faz completo. Amém? Vamos lá então de novo? Orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me faz completo. Aleluia! Graças a Deus. Uma honra estar aqui. Só tem uma coisinha aqui que corta o meu coração. Minha esposa não está aqui. Porque isso aqui é tudo que completa o coração dela. Tudo. O ambiente, o cenário, me ver vestido desse jeito. Pedir para todo mundo gravar tudo para ela saber que é de verdade e que quando eu contar para ela eu não estou exagerando em coisa alguma.
Sou casado com a Lana, temos 5 filhos. E esses 5 filhos resolveram ficar todos grávidos de uma vez. E agora nós estamos recebendo netos desde dezembro, um a cada 1 mês e meio. Então agora ela está exatamente lá em Florianópolis, ajudando a acolher a pequena Esther, que acabou de chegar. E quando a Esther estava completando 1 semana de vida, o nosso filho mais velho anunciou a plenos pulmões que a mulher dele está grávida de novo, de mais um. Reabrimos a contagem. Amém? Graças a Deus. Completamos 11 netos, 2 bisnetos, um grande privilégio estar aqui em família. E eu queria, na liberdade que eu tenho nesse lugar, porque vocês nem imaginam, aqui ninguém nem imagina, o que eu tenho recebido desse ministério, desde que eu sou bem jovem, desde que eu tenho 16 anos de idade. A vida de vocês, a coerência, o esforço pela coerência, sempre me inspirou, me trouxe esperança e renovo. E Deus sempre prepara uma agenda para nós de maneira assim, muito surpreendente. Pensa que eu encontrei vocês lá em Israel, na nascente do Rio Jordão. A gente estava junto lá. Foi lá que eu ganhei a minha primeira estola. Ela foi lá em Israel me encontrar. E quando eu fiquei sabendo que eu ia estar aqui comemorando esse dia com vocês, no dia da celebração da ceia, foi a primeira coisa que eu quis ter certeza que eu ia colocar na mala. Para chegar aqui e ganhar outra. Muito bom. E aí eu vou me permitir, antes de ler o texto, na liberdade que a gente tem, na história que a gente comunga junto, porque quando eu estava chegando lá em Israel, em 2018, e a gente se encontrou lá na nascente do Jordão, depois a gente se separou, fez uma viagem lá de 1 semana, e nos reencontramos. Olha isso, a gente se reencontrou lá em Israel, lá no Getsemane, no lugar lá no jardim, para celebrar a ceia juntos. A última vez que a gente se encontrou foi para celebrar a ceia juntos. Olha que coisa maravilhosa. Se eu não estou perto de um arrebatamento aqui. E aí, como a marca daquele encontro foi exatamente essa troca pedagógica de símbolos, eu queria pedir a ajuda do irmão que me ajudou lá com a vestimenta. E eu vou fazer uma coisa aqui, talvez inédita, ousada, com profundo respeito de tudo que esses elementos significam. Eu estava conversando com os líderes da igreja, que é o seguinte: às vezes a gente olha para o rito, para a indumentária, e a gente se apega ao símbolo litúrgico e não à referência pedagógica. Tudo que Deus estabeleceu na nossa vida é para ser uma referência pedagógica de ensino e não para sacramentar um rito meramente litúrgico. Então, se eu não apreender a pedagogia, eu fico prisioneiro da liturgia. Então, a liturgia tem que me arremeter à pedagogia. Amém? Mas não a pedagogia ficar refém da liturgia. Por isso, a palavra de Deus diz, eu vou ler um... Fica firme aí. Não, fica aqui, por favor. Não sai, não. E aí, para os irmãos entenderem, antes da gente ler o texto, isso está lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, quando Paulo diz que o Moisés, para esconder o fato de que a glória de Deus estava se esvaindo, ele se cobriu. Então, muitas vezes, a indumentária cobre a ausência da glória. Então, muitas vezes, eu estou colocando vestes para esconder o fato de que a relação
já não está lá mais essas coisas. Então eu chamo a atenção para liturgia e eu tiro a referência da pedagogia. Amém, amados? Eu me valho do entendimento porque eu não quero produzir conhecimento. Mas aí a palavra de Deus diz em 2 Coríntios que, ao contrário de Moisés, a palavra de Deus diz: Moisés colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Então, muitas vezes eu posso me valer da indumentária para esconder das pessoas que a glória se foi. Amém, irmãos? Mas, na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. E aí, diz assim: de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu vai sendo retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Portanto, agora nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória, com glória cada vez maior, até que venha o Senhor, que é o Espírito. Glória a Deus, amados. Então nós caminhamos de glória em glória. Amém? Amém. E agora eu queria pedir sua ajuda para a gente fazer o seguinte: põe a branca por cima da verde. Amém? Pronto. Agora a vermelha por cima da branca. E agora a roxa por cima da vermelha. Está lindo. Obrigado. Porque eu quero... Pode sentar, obrigado. Eu quero assumir com os irmãos uma coreografia litúrgica, pedagógica, para que nós possamos receber o espírito da Eucaristia. O que representa partir o pão? E aí, vestido assim, eu quero convidar vocês a ler o que está lá no Salmo de número 104. E lá no Salmo 104, depois eu quero convidar você a ler todo o Salmo. Mas agora, a gente vai ler apenas uma parte do Salmo, que é onde a gente quer concentrar nossa atenção. Salmo 104, a partir do verso 10, falando daquilo que é a soberania dos processos de Deus, diz assim: fazes jorrar as nascentes nos vales, correm as águas entre os montes, delas bebem todos os animais selvagens, e os jumentos selvagens saciam a sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas, e entre os seus galhos põem-se a cantar. Dos seus aposentos celestes regas os montes, sacias a terra com o fruto das tuas obras. É o Senhor quem faz crescer o pasto para o gado, e as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o seu rosto, e o pão que lhe dá força. Amém? Amém? Depois você vai continuar lendo o texto, vai falar das maravilhas do Senhor e como é que ele vai mantendo tudo isso. O que esse texto tem a ver com essa proposta aqui, com esse empenho, a partir dessa pedagogia do que a gente está vestindo? Por exemplo, às vezes eu fico atento a certas coisas e não entendo o espírito delas. Então, por exemplo, é comum você pensar que o crucifixo é para proteger você dos outros. E não. O crucifixo é para proteger as pessoas de você. Então, quando você carrega um crucifixo, é para todo mundo saber que ele está encarando uma pessoa
cruz fixada, que você assumiu espontaneamente, numa disposição voluntária, o compromisso de ser crucificado em favor dele, e não de crucificá-lo a seu favor. Então, o sinal da cruz não era para você se proteger de alguém que podia ofender ou agredir você. É para que todo mundo que lidasse com você soubesse que ele estava lidando com uma pessoa que já passou pela cruz em favor dela. Então, a cruz não era para você sair na rua crucificando todo mundo que pudesse te ofender, mas era para que você, todos os dias, em todos os seus relacionamentos, assumisse a sua cruz em favor dos outros. Então, não é a cruz de Jesus que me salva. É a cruz de Cristo, que, cumprindo o propósito na vida de Jesus, também cumpre o propósito na minha vida. Então, Jesus só é o Salvador de todo homem porque ele assumiu espontaneamente a cruz, fixação de Jesus na cruz. Tanto que, quando o diabo quis corrompê-lo desse propósito, usou a boca de Pedro dizendo assim: não, poupa-te. Então, quando você escutar alguém dizendo para você se poupar de alguma coisa para se proteger dos outros, repreende, que é Satanás. Amém, irmãos? Por isso, Jesus não mandou você ajoelhar no pé da cruz dele. Porque Jesus não pediu para você buscar a salvação no pé da cruz dele. Jesus ordenou que nós seguíssemos o seu exemplo, e assim como ele tomou a sua cruz em favor de todos, agora nós temos o seu exemplo para também tomarmos, cada um de nós, a nossa cruz em favor dos outros, para que Cristo seja formado em nós. E às vezes você está buscando salvação na cruz de Jesus, sendo que você vai encontrar propósito na cruz de Cristo. Glória a Deus, irmãos. Então, muitas pessoas se tornaram devotos da cruz de Jesus, em vez de se tornarem imitadores de Jesus na cruz de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Então, se você quiser melhorar a cruz que você carrega e colocar uma imagem, pode colocar. Desde que seja qual imagem? A sua. Aí a sua mulher vai olhar e falar assim: estou lidando com o marido crucificado. Não precisa ter medo dele. Amém? Glória a Deus. As vestes brancas que a gente veste para cobrir as outras falam de santidade, pureza. Mas não é a santidade que eu preciso ter para que eu veja Deus. Porque como é que alguém, sem ter visto Deus, pode ser santo a ponto de pretender vê-lo? Não. A santidade é porque, tendo visto Deus, na sua expressão plena de Pai, agora eu me santifico para que os outros possam ver Deus através de mim, como eu vi. Então a santidade não é para garantir a mim o direito de ver Deus, mas é para garantir aos outros a possibilidade de ver Deus através de mim, porque quem vê um filho vê o Pai que o enviou. Por isso eu tenho que me guardar santo em favor dos outros, e não em favor de mim mesmo. E o que mais macula a minha santidade? A raiz de amargura de todo aquele que não passou pela cruz de Cristo. Então, se eu não for crucificado como Cristo, tudo que alguém fizer contra mim vai gerar em mim uma mácula de amargura, e essa amargura vai contaminar a muitos. Por isso, busque a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E eu penso, bom, então eu preciso de santificação para ver Deus? Não, você precisa viver em santidade para garantir que todos vão ver Deus assim como você viu. Porque com amargura no seu coração, ninguém verá. Amém? Amém. Por isso,
A primeira estação na nossa vida é a morte. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Por isso que a primeira veste sobre nós, para garantir a santidade e o cumprimento do nosso propósito, é o luto. Porque se o grão de trigo não morrer, ele não cumpre o seu propósito. É a agonia de saber morrer. A morte de quem dorme na certeza de que vai ressuscitar. Por isso, quando você for dormir, não durma porque você está cansado. Gente cansada não consegue dormir. Porque o que produz cansaço? A ansiedade do dia de amanhã. Então, você vai conseguir dormir o dia que você for para a cama exausto. Porque você entregou tudo que você tinha para entregar. E de exaustão você deita para morrer. E aí você dorme como quem morreu para acordar como quem ressuscitou. Glória a Deus, amado. Pronto. Amém? Então, a nossa primeira estação é esse inverno de quem morre. E aí essa morte é a morte de cada um. Por isso tem uma cruz de Cristo esperando cada um de nós. Não continue pregando Jesus na cruz para salvar você. Mas siga o exemplo dele, em que cada um tem cruz aqui para todo mundo, amados. Por isso que Jesus diz, na casa do meu Pai há muitas moradas. Por isso que a cruz é de cada um. Se tem alguma coisa particular na minha vida, é a sepultura. A sepultura é de cada um. Porque é o quarto onde eu vou dormir como quem morre, mas morrer como quem dorme. Se você não dormir como quem morre, você não vai saber morrer como quem dorme. Vou falar devagar. Se você não aprender a morrer como quem dorme, você não vai aprender a dormir como quem morre. E aí você vai dormir mal dormido, e em vez de acordar de manhã como quem ressuscita, você vai acordar cansado de ter dormido mal, porque você ficou preocupado com o dia de amanhã, em vez de morrer. Glória a Deus, amado. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração para ver se a gente entendeu isso. Quando a palavra de Deus diz assim, quando você for falar com seu pai, entra no seu quarto, e o seu pai, que te ouve, te responderá. Agora seja honesto. Quando você fala assim, falar com meu pai no meu quarto, o que você está pensando? É o seu quarto na sua casa onde Deus vai te encontrar? Ou o seu quarto na casa do seu pai, onde seu pai está te esperando? Tá vendo? Todo mundo está pensando, quer falar com o pai no meu quarto, na minha casa, onde o pai vem falar comigo. Não, amados. Esse é o lugar onde eu morri. Mas aí eu sou acordado e descubro que, na verdade, eu fui acordado no meu quarto, na casa do meu pai. Porque se você não aprender que, na verdade, o lugar de encontrar com o pai é no quarto que ele guardou para nós, na casa dele, você vai sempre chegar nessa mesa como quem chegou de fora com fome. E não como quem foi acordado de dentro para poder cumprir um propósito. Posso ouvir um amém, amados? Aprenda que essa angústia e essa dor, às vezes tão sem sentido, é que completa os processos, para que finalmente eu entenda que o meu lugar de intimidade
É lá. Essa agonia é para me devolver ao meu lugar de origem, que é o meu quarto na casa do meu Pai. Para que eu seja acordado por Ele. Amém? Como quem vem de dentro, e não como quem constantemente está vindo de fora, movido pela sua fome. Pela primeira vez que eu cheguei nessa mesa, quem me trouxe foi a fome de fora. Mas depois, passado pelo lugar da angústia, da dor e da significância desse sacrifício, agora a gente sempre acorda como quem vem de dentro, para cumprir um propósito e não para satisfazer uma necessidade. Amém? Glória a Deus. E aí, o que me faz ter essa convicção? É porque o que me desperta é o Espírito que é derramado sobre nós. É a vida que é comunicada. Porque eu não nasci da carne, nem do sangue. Não é uma reencarnação. É uma ressurreição. Eu sou gerado agora de uma nova natureza, de uma semente incorruptível. A morte já não tem mais poder sobre nós. E vencido o medo da morte, eu posso amar plenamente. Porque o que me impede de amar não é o ódio. É o medo. Sabia que contrário de amor não é ódio? Sabe o que é contrário de amor? É medo. Porque, na verdade, você só tem ódio de quem você tem medo. Porque você acredita piamente que aquilo que a pessoa fez pode comprometer totalmente o seu projeto de vida. Então, você tem medo da pessoa. E porque você tem medo da pessoa, você odeia toda vez que ela se comporta da forma como você não gostaria que ela se comportasse. Mas o dia que a gente parar de ter medo de gente, então, agora a gente é como quem morre dormindo, como quem dorme morrendo. Porque nós sabemos que nós vamos sempre ressuscitar onde? Na casa do Pai, acordado pelo seu Espírito, porque Ele derrama sobre nós sangue e água, palavra e Espírito. Nós recebemos da parte dEle essa unção, vivificados na sua palavra e ressuscitados no seu Espírito. A semente da qual nós somos gerados agora é incorruptível. Por isso, agora eu não estou à busca de satisfação, eu estou desenvolvendo a minha completude, de modo que agora eu sou completo o tempo todo, mesmo naquilo que eu ainda não sei. Mas naquilo que eu ainda não sei, eu já sou completo naquilo que eu conheço. Por isso que eu posso ter muitas dúvidas, mas eu não duvido. Aleluia. Amém, amados? Amém. Porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Porque enquanto serviço, enquanto desempenho, enquanto eu vinha de fora à espera de satisfazer minha fome e não de dentro para cumprir o meu propósito, eu estava sempre dependente do meu certo ou do meu errado. Eu estava sempre tentando compensar os errados meu ou de alguém, ou tentando recompensar os meus certos ou os certos de alguém. Mas agora não. Eu vivo para revelar o que é bom, em toda e qualquer circunstância. Não é mais o que eu faço, é quem eu represento. Por isso que ainda que eu esteja crucifixado e impedido de fazer coisa alguma, a maior glória está na pessoa que eu revelo e não naquilo que eu realizo. Por isso eu posso viver o processo. Porque é de uma nova natureza. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Amém. E aí então, eu posso agora entender a roupa dos meus ministérios, das minhas liturgias, das minhas celebrações, porque agora elas revelam minha natureza, a natureza de quem morreu e ressuscitou, de quem é uma nova criatura, guiado pelo Espírito, de modo que agora todas as minhas celebrações revelam a pessoa que nós somos, e não as expectativas que nós mantemos. Então agora nenhum dos nossos atos litúrgicos, nossas festas, nossas celebrações, é para compensar nossas carências, ou para satisfazer nossos interesses, de modo que nós não fazemos mais coisa alguma, nem por necessidade e nem por interesse. Nós não fazemos mais nada porque é necessário ou porque é importante. Nós fazemos como expressão da essência que nós representamos. Sabe por que a gente celebra? É porque a gente é assim.
Sabe por que a gente ama uma pessoa depois dela ter feito tudo para irritar a gente? Se você perguntar, por que você tem paciência com essa pessoa? Você fala assim, nem eu sei. Porque se paciência fosse uma coisa que eu tivesse, com essa eu não queria ter. Aí eu perdia. Mas paciência não é uma coisa que eu tenho, é uma coisa que eu sou. E você não vai conseguir me provocar uma crise maior me perguntando por que eu tenho paciência com ela, porque eu já vivo uma crise maior do que essa, sendo paciente em favor dela. Porque a primeira luta que eu enfrento é comigo mesmo, porque eu tento ter raiva dela e não consigo. Já tentei de todo jeito, já vesti ela de demônio, mas eu não consigo. Porque eu não tenho paciência. Eu sou paciente. Amém, amados? Tenho paciência do rito, tenho paciência, eu sou um cara paciente, preparar um almoço e depois não aparecer ninguém para comer. E o que eu faço? Preparo outro e convido todo mundo de novo. Glória a Deus, amado. Aleluia. A paciência de entregar uma coisa para alguém que vai jogar aquilo no lixo. E do lado vai ter alguém que vai dar o maior valor naquilo. Mas se eu não entregar a mesma coisa para ambos, aquele para quem aquilo tem valor pode desconfiar que um dia eu fiz aquilo por interesse ou por necessidade. Então, cuidado. Quando você separa as pessoas para entregar as coisas nas suas celebrações, e você começa a celebrar só com quem te interessa, você acha que está privilegiando quem recebeu o seu melhor. Não, você está corrompendo ele. Porque um dia ele vai desconfiar, mas será que ele não fez isso por interesse, porque eu sempre correspondia ao que ele fazia? E se um dia eu me comportasse mal como o outro, será que ele me entregaria o que ele entregou para o outro? Amém, irmãos? Amém. Então, seus filhos precisam conhecer que você entrega a mesma coisa. Por isso que quem garante o traidor da sua mesa é Deus. Eu escolhi vocês. E para que os processos das vossas celebrações fossem processos que cumprem o propósito, eu garanti que o traidor estivesse sentado na sua mesa. Para você nunca fazer nada por necessidade ou por interesse, mas para que você fizesse todas as coisas porque você é assim. Glória a Deus, amados. E aí a gente vai entender que isso se aplica a todas as coisas. De modo que todas as coisas serão reconciliadas em nós. De modo que o passarinho, o lírio, só vai encontrar o seu verdadeiro propósito quando os filhos de Deus forem ministros de reconciliação. Por isso que o ministério da igreja não é salvar. Ministério de salvação é exclusivo da pessoa de Jesus. Tudo que precisava ser feito pela salvação da humanidade foi feito uma única vez, de uma vez por todas, em Cristo Jesus na cruz. Todo o sacrifício para a salvação de qualquer pessoa nascida, por nascer, foi feito uma única vez. Por isso, se você está tentando fazer alguma coisa para salvar um filho seu, para salvar sua mulher, salvar sua família, salvar seu ministério, cuidado, porque você pode estar dizendo que o que Cristo fez não foi suficiente. E tentando salvar alguém, você está passando para eles uma mensagem anticristo. Por isso que o ministério da igreja não é salvar, esse é o ministério de Cristo. E a igreja é o ambiente da reconciliação daqueles que, tendo sido salvos por Jesus, agora encontraram o propósito das suas vidas e a condição na comunhão dos santos de cumprir esse propósito. Porque o propósito nunca foi salvar.
O propósito foi sempre a família viver em comunhão. E o pecado nos impedia de cumprir esse propósito. Então agora Cristo tem que perdoar o nosso pecado para nos reconciliar ao propósito, que era que a família de Deus, vivendo em comunhão, fosse bênção para todas as famílias da terra. Amém, irmãos? Para que tudo se reconciliasse. Então deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração para você não ser um atravessador de oração. O que é um atravessador de oração? É que a gente fica aqui achando que nós vimos aqui para Deus responder as nossas orações. Não, isso era o tempo que a gente era incrédulo. Agora que nós conhecemos o Pai, a gente sabe que não precisamos falar com Ele sobre o que a gente precisa, porque Ele já conhece e sabe o que a gente precisa antes mesmo de a gente falar. Então agora o nosso tempo de oração é para conhecer a vontade dEle e para sermos resposta à oração dEle. Porque é o seguinte, o mundo em nossa volta, tudo à nossa volta geme, conforme Romanos 8. Passarinho está rezando, tatu está rezando, minhoca está rezando, tudo está rezando. Porque toda a natureza humana é movida de uma sabedoria animal e terrena. E Deus escreveu a eternidade no coração da existência, de modo que todo ser que respira, clama, evoca. Mas todo ser que respira geme, toda a criação, tudo à nossa volta, toda a criação está escrava. E ela geme, como quem tem dores, esperando que os filhos de Deus se revelem, porque são os filhos de Deus que vão reconciliar a criação com o seu propósito. Glória a Deus, amado. Então, tudo quanto é reza feita à nossa volta, é uma reza sincera. Existe sinceridade em toda forma de clamor feito à nossa volta. Cada um está clamando do seu jeito, acreditando que há mais de um Deus. E todo mundo que se ajoelha sinceramente diante do Deus que ele desenhou. E o Deus que ele desenhou pode ter uma forma diferente que a sua, mas na cabeça dele, o Deus que ele desenhou é onipotente, onipresente e onisciente. Mas Deus não queria ser reconhecido nos seus atributos. Deus fez tudo para ser conhecido nas suas virtudes. Então a igreja não é mais uma devoção na terra para fazer apologia dos atributos de Deus. A igreja é a família de Deus na terra para revelar na comunhão dos irmãos a materialidade das suas virtudes. Glória a Deus, amados. Então, enquanto toda a criação clama pelos atributos divinos, nós que somos os seus filhos sabemos que para o mundo há muitos deuses, mas para nós há um só Deus e Pai, que é Pai de todos, em todos e por todos. Então, Deus que é Pai, ouve todos os clamores que todos os devotos do divino elevam aos céus ao seu divino. Mas nós sabemos que o povo acha que são vários divinos recebendo essa oração. Mas nós sabemos que apesar de cada um ter o seu divino e ter feito a sua caricatura individual da divindade, quem está recebendo os clamores de todo mundo? O Pai. E aí o Pai chama seus filhos e diz assim: quem será a resposta dessas orações? E aí a gente diz: eis-me aqui, envia-me a mim, porque quem vê um filho, verá o Pai que o enviou. Então nós não estamos aqui para atravessar as orações que estão sendo levantadas em Recife. Nós somos aqui para ser o quê? A resposta delas no ministério da reconciliação. Para que até as orações inconscientes do menor pardal dessa cidade possam ser respondidas através de quem? De nós. Mas para a gente ser resposta disso, nós vamos ter que viver os processos. Por isso que o que Deus promete para você não é a solução dos seus problemas. Porque se fosse só para ter a fome ou o interesse contemplado, você tinha nascido passarinho, ou tatu, ou minhoca. Ou praga. Porque é o seguinte, Deus fornece pasto para os animais.
Então, o animal lá no pasto, ele pode comer trigo, pode comer uva, coró come uva, verme, praga, come azeitona. Mas Deus não prometeu para você trigo, uva, nem azeitona. Porque isso é comida de pasto. Deus prometeu o que para nós? Pão, vinho e azeite. Por isso, nessa mesa que nós vamos partilhar aqui hoje, não é uma mesa de trigo, uva e azeitona. Então, Deus não prometeu você contemplar os seus esforços com resultado. Deus garantiu para você sustentar seus processos em favor de um propósito. Então, não vem aqui celebrar o resultado dos seus esforços, mas vem aqui buscar a condição para você contemplar e completar os seus processos. E o processo quer dizer o seguinte, que todo o trigo que você colheu vai ter que ser moído para virar pão. Toda a uva que você colheu vai ter que ser pisada para virar vinho. Aí você está lembrando lá da primeira veste. Aí você está lembrando de todas as roupas que a gente passou para chegar até aqui. Glória a Deus, amado. Aí o trigo tem que ser moído para virar pão. A uva tem que ser pisada para virar vinho. E a azeitona tem que ser prensada para virar azeite. Por isso, muitas vezes, Deus vai ter que desintegrar todas as nossas construções humanas e moer para que eu possa entregar a integridade daquilo que é o propósito de Deus na minha vida. Então Deus vai desintegrar as estruturas, moer nossas estruturas, para quê? Para que eu possa viver a integridade do meu propósito, me tornar pão. Então nós vamos sofrer, mas não com pesar, mas com alegria de que a fidelidade de Deus garante que o processo vai ser bem sucedido. Então, no seu sofrimento, você vai entregar força. Então, seu filho, no futuro, não estará garantido por quanto trigo você ajuntou. Esse é o resultado dos seus esforços. Mas seu filho vai ser ensinado a imitar a sua fidelidade, os seus processos, com quanto pão você compartilhou, apesar do seu sofrimento. Porque você não se ocupou em proteger os resultados dos seus esforços, mas você sacrificou isso em favor dos seus processos. Seu filho não é comedor de trigo, senão ele tinha nascido passarinho. Passarinho come pasto. Seres humanos transformados pelo Espírito comem pão. Não continue alimentando sua família de trigo, se ela não consegue receber da sua vida pão. Aprenda a sofrer suas humilhações, sem transformar isso em raiz de amargura. Aprenda a enfrentar seu sofrimento sem transformar isso em desespero. Aprenda a enfrentar suas humilhações sem transformar isso em amargura, mas fazendo com que nas suas humilhações as pessoas possam beber de você vinho e não vinagre. As melhores uvas para produzir vinho não prestam para chupar. Glória a Deus, amado. Elas têm que ser pisadas. E as uvas eram pisadas. Então, às vezes, você está achando que Deus vai te poupar das humilhações. Não. Deus vai te sustentar nas humilhações, para que das suas humilhações possa brotar o quê? Vinho que alegra o coração. Do seu sofrimento possa brotar pão que imprime força. E de toda pressão que você sofre, não venha desânimo. Mas toda pressão que você sofre, possa vir bálsamo
e autoridade. Porque o azeite era para curar as feridas e ungir os reis. Por isso, na mesa do Senhor, nós celebramos o pão, o vinho, e Ele unge a nossa cabeça com óleo. Então, todos esses elementos estão celebrados nessa festa que é de todos. Para que o próprio passarinho, a própria ovelha que virou cordeiro, todo o sacrifício que implica aqui, todo o constrangimento do trigo, não signifique perda, mas signifique força. Que toda humilhação da uva não signifique amargura, significa alegria. E toda pressão sofrida por cada caroço de azeitona não signifique depressão, abatimento, esgotamento, frustração, mas signifique renovo, autoridade e esperança. Amém, amados? E assim todos estarão significados. Nenhum sacrifício será sem sentido. Amém? Por isso, como Jesus disse, como Paulo disse, nessa noite eu não queria me vestir. Eu queria vestido, me despir. E fui me despindo. Amém? Como cada um de nós pode se despir. Amém? Você vai entender o seu sofrimento, no seu manto roxo da dor, do luto, da perda. Mas para você compreender também que você nasceu do Espírito, de uma semente incorruptível, que foi do sacrifício feito por Jesus a seu favor, que o propósito de Deus se cumpriu. Então o propósito não se cumpre através daquilo que a gente preserva. O propósito se cumpre através daquilo que a gente entrega. Glória a Deus. E é nessa entrega, quando você entrega o seu luto, a sua dor, a sua angústia ao propósito, quando você entrega todo o Espírito derramado sobre você, toda a virtude, todo o poder, toda a autoridade ao propósito. Quando você entrega todas as suas celebrações, todas as suas festas, todas as suas comemorações ao propósito. E quando você entrega todo o sentido da sua vida, em todas as áreas da sua vida, onde você não vê mais separação, onde para você não é uma coisa ou outra, mas agora é você todo em todas as coisas. Deus quer você todo em todas as coisas. Para que onde você chegar, as pessoas não se alimentem de trigo, nem sejam chupadores de uva, e nem beliscadores de azeitona, mas onde você chegar, as pessoas possam encontrar o melhor pão, para dele tirar força, possam beber o melhor vinho, para dele tirar a alegria, para que assim elas sejam consoladas das suas dores, e retomem a sua autoridade no cumprimento do seu propósito. Uma grande alegria estar com vocês aqui. Uma honra, um privilégio. Que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão bendita do Espírito Santo seja sobre todos, hoje, sempre, em todo lugar. Amém? Muito obrigado.